Fala, povo, tudo certo? O vídeo de hoje é sem roteiro, mas é um... Sem roteiro, mas não precisa ficar, né, caindo água no chão. O vídeo de hoje é sem roteiro, mas é um balaio de gato. Eu juntei algumas informações aqui, que a gente vai juntar botar vários pontos aqui, mas no final das contas ele vai fechar uma coisa só, tá? Vamos lá. Tava eu vagueando pelo esgoto do TikTok e tem uma tal de Live Resenhas. Cara, eu não fazia ideia de quem era. A guria lançou um tal do clube do livro dela, que anualmente vai custar R$ 900. Então, dentro daquele negócio ali, ele custaria esses R$ 900. Então, tu teria acesso, tu ganharia 9 livros, uma caneca, uma figurinha, um monte de quinquilharia, cara. De novo, eu nem sei quem é aquela guria. Mas ela, né, magra do jeito que era, foto da guria lá, alguém tinha que dar uma comida pra guria, tá? Porque é né? Enfim, anêmica. Mas enfim, ela criou esse tal nesse clube do livro, né? Enfim, esses 9 livros, aquela coisa toda. E aí o que aconteceu, cara? Os jovens dinâmicos do BookTok começaram a fazer uma campanha xingando a guria. Por quê? Porque os livros são livros que estão disponíveis no mercado, que ela criou uma capa, então criou toda uma identidade gráfica do negócio, lançou aquilo como uma tag, obviamente é um produto que tu compra se tu quiser, né? Ah, porque a guria fez um negócio, não sei o que, isso e aquilo, ela tá usando seus seguidores, blá 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 blá, né? Para vender o produto dela. E aí então o povo que não criou, não teve a ideia dela, automaticamente começou a apontar o dedo e começou a falar mal do negócio dela. Bom, isso é um ponto. Tá? Aí teve meio que eu acho que todos eles participam do mesmo grupo de WhatsApp e essa guria não participa, né? Porque todos eles falaram exatamente o mesmo discurso no final, né? Dizendo exatamente a mesma coisa. Porque ela não foi lá e não falou do Mac Livros, porque não sei o que, não falou nada da plataforma, e não incentiva, sabe? Não incentiva a literatura e papapá, papapá. E eu fiquei pensando com os meus botões, digo, cara, vamos dissertar sobre isso um pouquinho. Primeiro o seguinte, tá? Vocês sabem que eu tenho pra mim que quando tu vai cobrar alguma coisa da plataforma, quando tu vai cobrar alguma coisa dos seus inscritos, tu tem que apresentar alguma coisa, tá? Essa guria, independente do que ela fez, ela apresentou alguma coisa. Tu compra se tu quer, ponto. Então, se tu tem um clube do livro, tu vai assinar isso que tu quer. Ela não tá obrigando ninguém a assinar. Isso já é um ponto, tá? É mais ou menos como funciona aqui no canal. A minha curadoria é aberta, tá? Os membros do canal têm diversos planos, tá? Tem direito a vídeos exclusivos e acesso antecipado aos vídeos que saem no canal. Então, todos os membros, independente da sua categoria, têm acesso aos vídeos antecipados, que eu solto de manhã, mas às 18 horas eu libero para o resto. Tá? E aí tem o sorteio dos livros do mês. Então isso é só para os membros. Esses são os benefícios. Tem planos que vão de, sei lá, R$ 80 aos de 3 e pouco, porque agora teve um acréscimo por causa do imposto do Lula. Tá? Agradeço ao Lula. Porque era R$ 199 o plano, agora é R$ 399. Mas isso é imposto, tá? Eu não ganho nada com relação a isso. Por isso que subiu o valor do plano, por causa da taxa do Lula, tá? Mas eu não tenho nada a ver com isso, por isso que subiu os valores. É só para deixar claro para todo mundo. Agora vamos lá. Eu vou fazer mais coisas para membros? Vou, eu só não tenho mais tempo para fazer, tá? Obviamente eu priorizo o conteúdo a mais. Todos os membros sabem disso. Todos os membros sabem disso. E apoiam porque acreditam na causa. Acreditam no que eu estou fazendo, acreditam no que eu estou entregando. Tem diversas outras situações. E todas as pessoas que já entraram em contato comigo disseram a mesma coisa. Quem paga 20 ou quem paga 13 é o que cabe no bolso. E era isso. Assim como essa menina, e vamos lá, eu nem sei quem é, tá? Não vejo o conteúdo dela. E para mim deve ser conteúdo raso igual. Mas ela fez um produto, tu compra se tu quer, ponto. Não acredita na proposta dela? Não faz, cara, não assina. O que acontece é que na outra plataforma lá, no TikTok, o pessoal tem a mania de cagar a regra dos outros e ficar apontando o dedo para todo mundo, tá? E aí agora eles estão usando esse negócio do Mac Livros para fazer uma cruzada, como se quem não falasse sobre o assunto fosse um demônio na Terra. Bom, eu ia fazer um conteúdo, até me pediram para falar sobre o Mac Livros e tal, eu acessei o Mac Livros. É extremamente fácil de fazer. Eu não vou fazer tutorial, até porque é extremamente fácil de acessar. Tu consegue acessar, realmente tem bastante livros ali. Tem livros que estão no hype e tal, aquela história toda. Se você gosta de ler e-books, que é uma coisa que eu não gosto e eu não pretendo ler, não pretendo usar o Mac Livros, porque, né, convenhamos, sinta-se à vontade. Acho que super vale a pena. Para quem, né, gosta de ler no celular, tem acesso ali, é super tranquilo. Tem muito livro que está emprestado, né, que tu consegue emprestar e devolver, aquela coisa toda. Né? É como se fosse uma biblioteca da prefeitura, que eu aprendi a ler ali. Né?
Mas eu já disse isso outras vezes, eu já disse na minha live, que eu até vou deixar o card aqui em cima, depois eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Mas eu comentei isso na live com o Pedro Henrique, o editor da Revista Ocidente, cara. Você pode criar, e isso não foi só o governo Lula que criou, isso foi outros governos, tinha no governo Bolsonaro, o governo anterior, o governo do Bolsonaro também tinha. Isso sempre teve alguma plataforma, tá? O que vai acontecer, e aí é que está o grande problema, é que a gente tem pouco leitor. Não vai ser uma plataforma que é disseminada pelos booktubers ou tiktokers ou booktok, que vai ficar incentivando e falando sobre isso, que vai fazer com que as pessoas vão voltar a ler. Não vai ser isso, tá? Porque o hábito da leitura não se concentra desse jeito, o hábito da leitura é de outra forma, tá? Ele tem que começar na base, ele tem que começar no colégio. A gente sabe disso, cara. A gente vem falando isso aqui no canal há milhares de anos, tá? Ele começa na base, começa na família, ele tem uma outra situação, aquela coisa toda e tal, e aí ele vai chegar, em algum momento ele vai estourar aqui na gente. E a gente vai auxiliar e vai incentivar as pessoas a lerem e a fazerem mais e a transformarem isso que começou no colégio em outra coisa. Ponto. Esse é o grande negócio. A gente vai ampliar uma coisa que foi iniciada lá. A curiosidade foi despertada lá e a gente vai ampliar. Isso é o que eu acredito. Essa plataforma, ela vai facilitar. Por quê? Porque o livro tá caro pra um caralho, né? É absurdo o custo dos livros. Tá barato em alguns sebos. Tem muita coisa que tu consegue. Se eu quiser parar de comprar livro hoje, eu posso parar. Vou conseguir ler. Eu tenho coisa para ler aqui para os próximos 10 anos, tranquilamente. 10, 20 anos talvez. Então minha aposentadoria vai ser muito movimentada. Não preciso comprar mais nada. Ainda tem algumas coisinhas que estão na minha lista ali e tal, né? Eu sou Rio Grande, então tem bastante coisa que eu ainda quero comprar, mas, cara, eu tenho uma biblioteca, nossa, invejável aqui. Mas é aquilo, verme é verme, né? É que nem o Pedro Henrique falou na live, né? Se as pessoas que estão comprando livros compulsivamente pararem de comprar, 80% do mercado brasileiro hoje perde o emprego, né? Porque quem está mantendo o mercado são os compradores compulsivos, né? Então parem de falar mal deles, né? Por favor. É simples, é uma questão matemática. Mas vamos lá. Então, assim, os produtores de conteúdo, e aí que está o grande negócio da internet, eu nem falo sobre a situação de né? Tem que cuidar o discurso, aquela coisa toda, porque isso aí já é chover no molhado, né? Quem tem que tomar cuidado e quem tem que prestar atenção no que consome é quem está do outro lado da câmera, né? Porque é só não consumir esse conteúdo e não dar visualização que o pessoal muda o discurso, né? Porque o pessoal fica apontando o dedo pra todo mundo, mas chega no final das contas, é isso que acontece, cara. Eles não entregam nada, porque eles só falam mal do outro, né? O BookTok principalmente é isso, né? É um bando de gente que fala mal um do outro. É só. Então, assim, a menina que fez a sua plataforma de clube literário, então, tá? O que eu penso? Sinto muito, mas eu acho que o teu negócio não vai dar certo, porque tu não entrega nada. Tu não entrega nada diferente. Tu tá entregando um mais do mesmo, muito caro. Eu entendo que tu tem que ganhar lucro, mas o que tu entrega não é nada do que outros tantos já fazem. Então tu não tá entregando nada realmente, né, que realmente tenha uma situação. Eu sei que tu tá tentando, isso talvez seja um modelo piloto que tu tá testando no primeiro ano, vai apresentar outras coisas, o primeiro ano é assim, depois tu vai melhorando e tal, e tá tudo certo, eu acho que tu tem que testar. O mercado é isso aí, toca o pau e não desista. Vai embora. A maioria das pessoas que te criticaram são pessoas que não fazem nada. Então, essa é a mensagem que eu tenho para ela. Tal da Live Resenhas lá, que eu nem sei quem é. Mas esse é o nome dela. Também não fui pesquisar quais são os livros dela, porque são livros que não me interessam. Mas o que eu penso da questão de negócio é isso, cara. Aos que ficaram criticando ela, bom, gente, pessoal que critica é sempre os mesmos, cara. É sempre os mesmos. É os caras que não empreendem, é os caras que produzem o mesmo tipo de conteúdo a vida inteira, ficam mostrando só capa de livro, não fazem resenhas de nada, não fazem conteúdo crítico, um vocabulário pífio, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo estilinho, enfim, aquela porra toda. Né? A guria faz o que ela quiser, o mercado tá aí e se for um bom produto, vai dar certo. Se não for, ela pode mudar, pro próximo ano ela muda, melhora e vida que segue. E tá resolvido. Quem vai definir é o público. Com relação ao Mac Livros, a minha maior crítica ao negócio, e não é nem crítica, tá? Mas o meu maior parênteses é que a plataforma ela precisa ser mantida por diversos motivos, obviamente, porque tem gente que não tem condições de pagar R$100 um livro, e vamos lá. A gente tá falando de livros aqui, até o André fez um story no Instagram, cara, que ele tava numa livraria, cara, e é assustador, né, o preço dos livros. Porque ele passou uma edição nova do Clube da Luta, cara, no leitor de código de barra, R$184, cara. Tu tá de sacanagem comigo que um livro capa dura numa livraria
R$ 184, cara. Tu me desculpa, cara, mas não vale isso, velho. Seguinte, tá? De verdade. Eu quero mostrar pra vocês essa edição nova, que eu nem sabia que ia sair, de O Clube da Luta. Editora Record. Tá bonitaça, tá? Capa dura. Tem esse reflexo. A diagramação excelente. Páginas amareladas. Tá lindo o trabalho gráfico. São 276 páginas. Não chega a 280 páginas. Preciso destilar meu ódio com relação a isso hoje. Vou ler o preço disso aqui. Irmão, R$ 200 quase. Um livro bonitaço. Mas um livro de 280 páginas. Que, convenhamos, é capa dura. Mas ele também não tem nada demais. Ele não é folheado a ouro, essa merda. Mas, meu, eu não sei onde é que a gente vai parar. De verdade, cara. É surreal. Não vale isso. Ah, meu, por favor, o Brad Pitt vai vir tomar café comigo aqui, né, cara? Só um pouquinho. E o Edward Norton, né? As duas personalidades vão vir, né? Ah, que isso, cara? Só pode estar de sacanagem. Não existe isso, cara. Então, quer dizer, a gente está vivendo um momento que essa gourmetização dos livros físicos estão transformando ele em inviáveis, eles estão deixando ele de uma forma onde existe só um público muito seleto. O Clube de Literatura Clássica está lançando lá os livros do Rei Arthur lá, 400 conto, 400 pau, cara. Porra, não tem como tu comprar aquilo ali, cara. É impossível tu comprar. É impossível tu comprar a literatura, o livro, cara. Ah, mas ele tem fita de cetim, ele tem não sei o que, não sei o que. Cara, foda-se. Não importa. Então barateia a edição, porque aí vem todos os outros vídeos de crítica que eu tenho feito até agora, vocês sabem do que eu tô falando, cara. Se prioriza a edição, se prioriza a estética e se esquece do texto. Aí tu vai pegar, caralho, do texto tá cheio de erro, de português, porque foi pega a tradução liberada. Quer postar? Foda, cara. Foda. Mas no fim das contas é isso. Aí tu vai pegar o Mac Livros, tá liberado o mesmo livro com o mesmo texto. Ao invés de pagar 400 conto, tu lê no teu celularzinho ali. É, cara, é isso aí, meu. Então, quer dizer, essas incongruências do mercado, porque daí vem aquela história que, né, a gente fica falando aqui, porra, a gente quer ajudar a auxiliar a fomentar a literatura, a gente quer ajudar a vender livro, a gente quer fazer com que o mercado fomente. Mas, cara, se as editoras nesse nicho, e a gente, durante a minha live com o Pedro, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre essa questão de que a gente precisa ter uma situação de auxílio para poder vender. Então, assim, o que é o auxílio? Se aumenta o número de leitores, a gente precisa ter um número de leitores maior no mercado para que o consumo aumente e não fique sempre nos mesmos. E uma vez esse consumo sendo maior, vão ser tiragens maiores e, consequentemente, tu vai ter um livro mais barato. Só que tu lançar sempre os mesmos livros, com as mesmas, né, só gourmetizando esse livro, né, obviamente, tu vai pagar sempre mais caro uma edição só porque ela é mais bonita e as pessoas não vão nem ler o livro. Então, às vezes, tu vai ter um livro da Princípios aí que vai te custar R$ 18, cara, mas é que eu considero aquilo ali um case de sucesso, que não acontece sempre, mas para mim é um case de sucesso, que é uma lição barata, com uma folha jornal, com uma capa cartão simples, que, né, não tem muita frescura, mas ela te custa R$ 18. O texto, cara, o texto é tradução simples, é tradução pública. Tu vai lá, tu lê o livro e era isso, cara. Ah, tu teve contato com o livro? Sim, tu teve contato com o livro, tu teve contato com a literatura, mas era isso, cara. E tu pagou R$ 18 um livro que daqui a um pouco eles vão gourmetizar ele, botar capa dura, botar fita de cetim e fazer uns desenhinhos e não sei o que, não sei o que, e vão te cobrar 150. Entende as discrepâncias que a gente tem no mercado? Pois então. Então, assim, a gente tem aqui 3 cenários totalmente diferentes. A gente tem o cenário dos clubes de literatura que são vendidos. Por isso que eu botei esse balaio de gato inteiro para vocês entenderem como é que é o cenário. Então, a gente tem os clubes de literatura que são fechados, desenvolvidos pelos booktubers, né, influenciadores, e esse povo cria essa situação. Ele tira uma fatia do mercado, que já é pequena. Essa fatia do mercado, ela vai pagar, e vamos pegar esse caso, por exemplo, ela vai pagar R$ 50 por mês, então. Ou 60, 70, 80. Isso é um produto. Só que quando ele te entrega uma coisa bacana, ok, tudo certo. Então esse aqui tira uma fatia do mercado. Aí nós temos então os livros gourmetizados, que tiram uma outra fatia do mercado. Esse aqui é uma fatia mais alta, mas tira uma outra fatia do mercado. E a gente tem o pessoal então que a gente está incentivando aí, mas outra fatia do mercado. E aí tem a plataforma gratuita que o Mac está entregando agora, que supostamente milhares de pessoas vão vender, vão ler. Mas o número de leitores é o mesmo. E ele continua caindo.
Aí nós temos a pesquisa da Nielsen que vem e que a Publishing News fica falando e repercutindo e não sei o quê, só que o número macro de leitores é o mesmo, ele não aumenta, ele só cai. Ah, mas se vendeu mais livros. Sim, mas se vendeu mais livros, mas tu tá botando os livros de pintar junto, né? Para poder melhorar o número. Só que aí tu não melhora o lançamento de livros para certos públicos, tu não ajusta certa... Então, quer dizer, o mercado é muito maior do que isso. O mercado tem que ser ajustado de acordo. Então tem uma série de parâmetros nesses segmentos que, primeiro, não pega todos os públicos, segundo, tem uma série de situações. Então, sabe, tu começa a somar um monte de coisa, é muito mais complexo. E é aí que está o grande negócio. Então, assim, isso aqui é um cenário um pouco maior que tem que se dissertar sobre um monte de coisa. Mas aqui eu juntei um monte de coisas e fiz um vídeo só para vocês entenderem que os nossos influenciadores ficam brigando por coisas bobas, quando na verdade deveriam estar preocupados com outras coisas. Deveriam estar preocupados com curadorias, lançamentos de livros, se preocupar em aumentar o número de leitores, que aumentando o número de leitores, ao invés de ficar brigando por tretinha de clube de literatura, que era isso que esse povo deveria estar fazendo, eles estão brigando por causa disso. Eles deveriam estar aumentando o número de leitores. A gente precisa trabalhar nos leitores, porque criando mais leitores, né, surgindo novos leitores, nós vamos melhorar tudo. Esse é o ponto. Aí se tu traz mais leitores, independente de onde está, e não é só largando livro no mercado. Vou dar um exemplo para vocês, e com esse exemplo eu fecho o meu vídeo. Se eu chegar num não leitor e entregar minha biblioteca inteira para ele e ele não tiver um interesse ou não tiver o hábito, ele não vai se tornar um leitor assim. Não é assim que funciona. Vocês sabem disso. Não adianta. É um hábito que se cria. É um hábito que se cria. Assim como tu vai na academia, assim como tu começa a correr, assim como tu começa a andar de bicicleta. É um hábito que tu encaixa num momento do teu dia. Porque é um esforço intelectual que tu faz para entender um livro. Simples assim. Então hoje a gente faz com que essas pessoas comecem a entender a literatura, comecem a prestar atenção, porque nada disso do enunciado do vídeo vai fazer sentido se nós não criarmos novos leitores, auxiliando os professores a fazer esse processo. Fica a dica aí. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal. Diga aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto inteiro, ok? Dê o joinha no vídeo, isso é muito importante. E aqui embaixo, além do link da Amazon para a compra de livros, que auxiliam o canal em suas comissões, ou qualquer outra coisa, se você quiser comprar uma escova de dente na Amazon, eu ganho comissão comprando esse link e não gera custo nenhum para você, certo? Também tem a possibilidade de se tornar membro colaborador do canal, ganhando então, né, a possibilidade de ter acesso antecipado aos vídeos e também ao sorteio do livro do mês. E os canais parceiros, Reis Lorenzoni, Andrew do Arsenal Books e Diego do Biblioteca Bruta. Forte abraço e até o próximo.